Doutor Emanuel, nos casos de pacientes vítimas de acidente de carro ou qualquer outro tipo de acidente que tenha perda de dentes, qual é o procedimento? Eles devem ir para atendimento emergencial e com quanto tempo ele procura fazer um implante dentário? No caso de pacientes acidentados, o grande público vítima desse tipo de acidente são os motoqueiros, infelizmente. Tá? E a conduta seria o paciente ser estabilizado por uma equipe de cirurgia geral, numa unidade de trauma, ser avaliado por cirurgiões bucomaxilo, que são dentistas especialistas em cirurgia de face, boca e face, tá? E a partir daí, se houver sequelas no sistema estomatognático, que é cavidade bucal, tecidos orais, tudo isso, procurar um serviço de reabilitação, tá? De implantodontia. Mas a conduta seria, primeiro ser avaliado por um bucomaxilo, para depois de estabilizado o quadro de saúde geral dele, procurar um serviço de implantodontia. Doutor Emanuel, eu conheço uma pessoa que teve uma rejeição. Quando colocou os implantes dentários, os implantes parece que não ficaram fixos e ficaram caindo e foi um tratamento muito doloroso. Por que se dá esse tipo de rejeição? Quantos tipos de rejeição existem, né? Na verdade, a rejeição com tratamento de implante não existe. Rejeição, na verdade, é quando nós doamos de um organismo vivo para outro células vivas, tá? Aí o sistema imune desse organismo que recebe vai identificar essas células como as células agressoras e vão tentar expulsar essa célula do organismo. Com implantes dentários isso não acontece, porque os implantes eles são feitos em liga de titânio, tá? É metal. Metal não tem células, não tem proteínas, não tem nada. Não existe o fenômeno da rejeição propriamente dita. O que existe é, para os implantes funcionarem, eles precisam ósseo integrar. Ósseo integrar, entenda-se cicatrizar, tá? Esse processo de cicatrização, existe 4% que a literatura relata, 4% de casos que não ocorre essa osseointegração. E por que não ocorre? É o grande desafio da implantodontia, descobrir por quê. 4% dos implantes feitos no mundo não osseointegram, tá? E se por infelicidade eu for uma dessas pessoas, desses 4%, tá? Normalmente não traz sequela nenhuma para o paciente. É só aguardar um pouquinho mais e repetir o tratamento. Mas o fenômeno da rejeição, a rejeição literal não existe. Então elas não devem desistir, no caso, devem insistir. Porque... Não devem desistir. Infelizmente foi uma infelicidade, como a gente brinca, foi um raio que caiu em cima dela. Tá? Mas não devem desistir do tratamento. Só porque eu imaginei que não foi, não deu certo, a pessoa desiste, não faz mais, mas não. Não é assim. Doutor Emanuel, quais são os cuidados que a pessoa que fez o implante deve ter? O pós-cirúrgico, né, que se chama. O que é que ele deve fazer? Quais são os cuidados essenciais nessa fase? São os cuidados de um pós-operatório odontológico normal, tá? Higienizar sempre a área operada, não fazer uso de alimentação quente nem dura. Quente porque o calor estimula sangramento e duro porque o alimento de consistência dura pode machucar o local da cirurgia, tá? Aplicação de bolsas térmicas geladas bastante, quanto mais melhor para diminuir o inchaço no rosto, tá? Não é uma cirurgia que via de regra vai causar dor. O quadro de dor é muito previsível, facilmente controlado, tá? Não causa inchaços, não fica sangrando. É muito suave o pós-operatório, tá? Desde que se obedeça um protocolo medicamentoso prévio e o paciente seja disciplinado em obedecer às indicações pós-operatórias. Doutor Emanuel, esse procedimento cirúrgico é feito no próprio consultório, com anestesia local, com anestesia geral? Como é que é o procedimento em si? A pessoa fica acordada? Excelente pergunta, é a grande dúvida da maioria da população. Acontece nos casos simples de reposição de um dente ou dois ou quadros pequenos, tá? É feita sob anestesia local em consultório, procedimento bem rápido, é bastante rápido o procedimento de cirurgia de implante dentário, tá? Mas para os pacientes um pouquinho mais ansiosos, nós podemos lançar a mão em nosso consultório também da sedação consciente. O que é isso? É um médico anestesista que vai à nossa clínica, tá? E fazer essa indução de anestesia geral. Seriam as mesmas drogas feitas na anestesia geral, mas em menor quantidade, monitorado o tempo todo por um médico anestesista, tá?
E em casos mais complicados, pode ser feito sob anestesia geral também. Mas a grande parte dos tratamentos são feitos sob medicação e anestesia local em consultório. O paciente sai andando, conversando normalmente no consultório. Perguntam sempre, posso dirigir? Pode, perfeitamente, não tem restrição nenhuma. Tá? A restrição vai ser não fazer esforços físicos, como qualquer cirurgia, e restrição principalmente alimentar e com higiene bucal.